E se eu te dissesse que existe um livro que revela o final da história do mundo antes mesmo dela terminar? A maioria das pessoas conhece o livro de Daniel por causa da fornalha, dos leões. Mas a verdadeira história, o segredo, não é sobre o que aconteceu com ele. É sobre o que ele viu. Ele viu o futuro, não de um jeito vago, tipo horóscopo. Ele viu uma linha do tempo. A ascensão da Grécia, a queda de Roma, tudo estava lá, escrito em detalhes, séculos antes de acontecer. A precisão dos detalhes é tão grande que, para muitos historiadores, a única explicação lógica é que o livro só pode ter sido escrito depois que os fatos aconteceram. Mas, e se não foi? Porque essa linha do tempo não para nos impérios antigos. Ela continua até chegar em um último capítulo, um capítulo final. E é aqui que a coisa fica estranha, porque a descrição do que acontece nesse final é muito, mas muito parecida com o mundo em que a gente vive hoje. Fica comigo até o final, porque o segredo que vamos decifrar pode responder à pergunta mais importante: em que ponto da história nós estamos agora? E para continuarmos essa jornada de crescimento juntos, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Assim que chegaram à grandiosa e imponente Babilônia, Daniel e seus amigos foram levados direto para o coração do império, onde tudo era luxo, poder e idolatria. Eles não estavam apenas em um novo país. Estavam agora dentro de uma cultura totalmente diferente, cercados por costumes, crenças e práticas que desafiavam tudo o que aprenderam desde a infância. O plano do rei era claro como o dia apagar a identidade deles, dissolver tudo o que restava da fé e das tradições do povo de Deus. O objetivo era moldá-los à imagem da Babilônia, torná-los homens leais ao trono, treinados na língua, na sabedoria, nos costumes e até nos mistérios do império. A primeira etapa dessa reprogramação parecia, à primeira vista, um grande privilégio. Aqueles jovens escolhidos a dedo comeriam da mesma comida servida ao rei, beberiam do mesmo vinho real, teriam acesso ao que de melhor existia no palácio. Para qualquer outra pessoa, isso seria um sonho realizado, uma oportunidade rara de ascensão e conforto. Mas Daniel enxergava algo que os outros talvez não vissem. Por trás daquele banquete havia uma armadilha sutil. Aquela comida não era apenas alimento, ela representava uma aliança com o sistema babilônico. E mais do que isso, ia contra as leis que ele e seu povo seguiam. Era para ele uma ofensa direta ao seu Deus. Então, em silêncio, com o coração firme, Daniel tomou uma decisão radical. Uma escolha que poderia custar sua vida ou, no mínimo, acabar com qualquer chance de subir naquele novo mundo. Ele decidiu que não iria se contaminar. Não importava o sabor, o luxo ou o prestígio, ele preferia manter sua fé intacta. Mas Daniel não foi agressivo nem desrespeitoso. Com sabedoria e serenidade, ele se aproximou do chefe dos oficiais e, em vez de exigir alguma coisa, fez uma proposta corajosa e cheia de fé. "Peço que nos ponha à prova", disse Daniel com humildade e convicção. "Permita que seus servos comam apenas vegetais e bebam apenas água durante 10 dias. Ao final desse tempo, compare nossa aparência com a dos outros jovens que comem da comida do rei, e então decida o que deve fazer de acordo com o que os seus olhos virem." O oficial ficou dividido. Por um lado, sentia respeito por Daniel. Por outro, temia pela própria vida. Se os jovens aparecessem abatidos ou doentes, seria ele o responsável. Mesmo assim, talvez tocado pela ousadia e pela fé daquele rapaz, ele aceitou o desafio. E assim, por 10 longos dias, o futuro daqueles 4 jovens esteve por um fio. Cada refeição era uma prova de fé. Cada amanhecer, um suspense. Mas Daniel confiava não na comida, nem nas circunstâncias, e sim no Deus que nunca o abandonara. O resultado daquele teste simples, porém cheio de fé,
foi surpreendente. Ao final dos 10 dias, todos esperavam ver 4 jovens debilitados, magros, talvez até doentes. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Daniel e seus amigos estavam não só bem, estavam visivelmente mais saudáveis, mais fortes e mais vigorosos do que todos os outros jovens que haviam comido da rica e sofisticada comida do rei. Aquela aparência radiante, cheia de vida, chamou a atenção de todos. Era algo que não se explicava com lógica humana. E foi aí que o oficial percebeu havia algo diferente neles. Mas aquela escolha corajosa trouxe muito mais do que saúde física. A fidelidade silenciosa de Daniel e seus companheiros foi recompensada com um presente imensurável, algo que nenhum tesouro, por mais valioso que fosse, poderia comprar. Deus lhes concedeu sabedoria profunda, discernimento além do comum e entendimento que ultrapassava os limites da lógica e da razão. Em pouco tempo, essa inteligência incomum começou a se destacar no palácio. Servos, oficiais e até líderes começaram a notar a diferença. A fama daqueles jovens começou a crescer, não por causa de ambição ou aparência, mas por causa da postura firme e da graça que os cercava. No entanto, eles ainda não sabiam que tudo aquilo era apenas o começo. Aquela sabedoria celestial, conquistada por meio da renúncia e da oração, logo seria colocada à prova de um jeito impensável. E dessa vez, não seria um teste aplicado por um oficial qualquer, mas por ninguém menos que o rei Nabucodonosor, em uma situação extrema, de vida ou morte. A paz recém-conquistada de Daniel durou pouco. Em pouco tempo, o palácio foi tomado por um clima sombrio e tenso. O rei começou a ter sonhos perturbadores, pesadelos tão intensos que o faziam acordar apavorado, com o corpo suando frio e o coração disparado. Mas havia um detalhe estranho e angustiante: ele não conseguia se lembrar do que havia sonhado. Ficava apenas com a sensação de terror e a certeza de que aquela visão tinha um significado profundo. Consumido pelo medo e pelo mistério, Nabucodonosor reuniu às pressas todos os sábios, magos, encantadores e astrólogos do reino. E então deu uma ordem que beirava a loucura. Vocês precisam me dizer o que foi que eu sonhei e também o que o sonho significa. Se não conseguirem, todos vocês morrerão. Aquela exigência absurda caiu como uma bomba. Como poderiam revelar um sonho que nem o próprio rei se lembrava? O pânico tomou conta do palácio. Os sábios sabiam que estavam diante de uma missão impossível. Ninguém podia fazer o que o rei exigia. Mesmo assim, a sentença foi lançada, todos seriam executados. E entre os condenados estavam Daniel e seus 3 amigos, mesmo sem terem participado da reunião inicial. Mas quando os guardas vieram prendê-los, Daniel não se abalou. Não houve desespero nem reclamação. Com uma calma sobrenatural, ele se aproximou dos soldados e pediu ao rei um pouco mais de tempo. Ele prometeu que traria a resposta. E aí, mais uma vez, Daniel mostrou de onde vinha sua força. Ele não tentou resolver aquilo com inteligência própria, nem correu atrás dos magos ou conselheiros. Ele foi direto para onde sempre buscava respostas. Ele voltou para casa e chamou seus amigos. E juntos, eles se ajoelharam e oraram com fervor, clamando ao Deus do céu. Naquela mesma noite, Deus respondeu. Em um sonho, ele revelou a Daniel o que ninguém mais sabia. O segredo mais bem guardado do coração do rei foi entregue nas mãos de um servo fiel. No dia seguinte, Daniel foi levado diante de Nabucodonosor. E ali, com humildade, mas também com firmeza, ele declarou: nenhum sábio, nenhum mago, nenhum astrólogo pode fazer o que o rei pediu. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios ocultos. E foi ele quem me mostrou o seu sonho. Então, Daniel começou a descrever com detalhes o que o rei havia visto: uma imensa estátua, majestosa e ao mesmo tempo assustadora. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata.
o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés, uma mistura instável de ferro e barro. Em seguida, uma pedra, que não foi cortada por mãos humanas, surgiu e atingiu a estátua nos pés, fazendo com que toda a estrutura desmoronasse e virasse pó. E aquela pedra, pequena e discreta, cresceu até se tornar uma grande montanha que cobriu toda a terra. Daniel explicou: a cabeça de ouro representava o próprio Nabucodonosor, o primeiro de uma sequência de reinos poderosos. Depois dele, viriam outros impérios, cada um inferior ao anterior, mas todos com seu tempo determinado. E, por fim, Deus interviria diretamente na história humana. Aquela pedra era o reino de Deus, eterno, inabalável, que não seria construído por mãos humanas, mas que destruiria todos os reinos e permaneceria para sempre. Você pensaria que, depois de uma revelação tão poderosa vinda do céu, com detalhes de um sonho que só o rei havia tido e com a explicação completa dada por Daniel, o coração de Nabucodonosor finalmente se quebraria em humildade, que ele cairia de joelhos, reconhecendo a soberania de Deus e deixando o orgulho de lado. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, o que veio depois foi uma explosão de vaidade. O rei ficou ainda mais convencido do próprio poder. Ele mandou construir uma estátua completamente dourada, uma imagem imensa, com cerca de 30 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares, reluzente sob o sol, visível de longe, símbolo vivo de sua arrogância. A ordem que ele deu foi direta, sem espaço para discussão. No momento em que a música tocar, todos, sem exceção, deveriam se ajoelhar diante daquela estátua e prestar adoração. Era um decreto absoluto, e a punição para quem ousasse desobedecer? Morte, uma morte lenta e cruel, ser lançado vivo dentro de uma fornalha ardente, aquecida ao extremo. O rei não queria apenas obediência, queria a adoração, queria ser reconhecido como um deus. E então chegou o grande dia. A música tocou, tambores, flautas, harpas, tudo ressoando por todo o império. Em poucos segundos, multidões se ajoelharam, dobrando seus joelhos diante da imagem dourada. Um império inteiro prostrado, quer dizer quase todo mundo. Em meio à multidão, 3 figuras permaneceram de pé, inabaláveis. Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos fiéis de Daniel, recusaram-se a se curvar. Seus corpos estavam ali, mas seus corações pertenciam a outro reino. A notícia caiu no palácio como uma bomba. Quando os oficiais relataram o ocorrido, o rosto do rei se contorceu de fúria. Ele exigiu que os 3 fossem trazidos à sua presença imediatamente. Tremendo de raiva, olhos ardendo de indignação, ele olhou nos olhos deles e disse: "É verdade isso que ouvi? Que vocês se recusaram a adorar minha estátua? Eu vou dar uma última chance. Quando a música tocar de novo, se ajoelhem. Mas se não o fizerem, serão lançados na fornalha, e quero ver qual Deus poderá livrar vocês das minhas mãos." Mas a resposta daqueles homens foi algo que ninguém esperava. Com uma serenidade que desarmou todos ao redor, eles responderam com firmeza e fé: "Rei, não precisamos nos defender diante do Senhor quanto a isso. O Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha. Mas, mesmo que ele não nos salve, ainda assim, fique sabendo, jamais adoraremos seus deuses ou essa estátua que o Senhor ergueu." Aquilo foi a gota d'água. O orgulho do rei foi ferido de morte. Ele gritou para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. O fogo se tornou tão violento que os próprios soldados encarregados de lançar os 3 jovens lá dentro morreram queimados pela intensidade das chamas. Sadraque, Mesaque e Abednego foram amarrados e jogados no fogo, condenados por sua fidelidade. Mas é aí que a história dá uma reviravolta impressionante. De repente, o rei, que observava tudo de longe, empalideceu e saltou do trono espantado. Arregalou os olhos e apontou para a fornalha. "Esperem! Não foram 3 os homens que jogamos ali dentro?"
Ele gritou: Eu estou vendo 4. Estão andando livres no meio do fogo e nenhum deles está se queimando. E o quarto parece um ser celestial, parece um anjo. Chocados, os guardas abriram a fornalha. Os 3 amigos saíram andando, como se nada tivesse acontecido. Suas roupas não estavam chamuscadas. Seus cabelos não estavam queimados. Nem mesmo o cheiro de fumaça havia neles. Aquele milagre foi mais do que uma demonstração de poder. Foi uma afronta direta ao orgulho do rei. Diante de todo o império, a força humana foi humilhada pelo Deus verdadeiro. Você poderia imaginar que, depois de presenciar algo tão extraordinário, o rei teria finalmente aprendido. Que ele se renderia de vez, reconhecendo que havia um poder acima do trono da Babilônia. Mas, mais uma vez, não foi isso que aconteceu. Nabucodonosor seguiu no auge da sua arrogância, se achando invencível, o dono absoluto do mundo. Até que outra mensagem do céu veio para colocá-lo no chão. Outra vez, um sonho perturbador o visitou. Ele viu uma árvore gigantesca, majestosa, tão alta que tocava o céu. Suas folhas eram belas, seus frutos abundantes, e seres de toda parte, homens e animais, encontravam nela alimento, abrigo e segurança. Mas, de repente, uma voz poderosa desceu do céu com uma ordem inusitada: derrubem a árvore, cortem os galhos, espalhem os frutos, mas deixem o toco preso ao chão com correntes de ferro e bronze, e tirem dele o coração de homem, deem-lhe um coração de animal. Ele viverá assim por 7 anos, até que todos saibam que quem governa os reinos humanos é o Altíssimo. Os anos passaram. O cenário político mudou, mas a história ainda estava longe de terminar. O neto de Nabucodonosor, Belsazar, agora era o novo rei da Babilônia. Herdou o trono, o palácio, as riquezas e o poder. Mas, infelizmente, não herdou a sabedoria nem a humildade que o avô, a duras penas, havia aprendido. Belsazar cresceu se achando intocável, dono de tudo, alguém acima das consequências. E foi esse orgulho cego que o levou a cometer um erro que selaria seu destino. Numa noite de festa, embriagado de vinho e vaidade, cercado por nobres, concubinas e bajuladores, Belsazar mandou trazer algo que jamais deveria ser tocado com desrespeito: os utensílios sagrados do templo de Deus em Jerusalém. Objetos consagrados que haviam sido roubados durante a invasão de Nabucodonosor. E o que ele fez? Usou aquelas taças sagradas para brindar a falsos deuses de pedra, ouro e madeira. Com riso no rosto e desprezo no coração, zombou do Deus Altíssimo diante de todos. Mas naquele exato momento, algo sobrenatural aconteceu. Algo tão assustador e fora do comum que paralisou todos os presentes. Em meio à música e à dança, dedos de uma mão humana surgiram, flutuando no ar. E diante dos olhos arregalados da corte, essa mão começou a escrever diretamente na parede do salão. Ninguém entendia, mas todos sentiam aquilo era sério. O rosto do rei empalideceu. Seus joelhos batiam um no outro de tanto medo. Um silêncio sepulcral caiu sobre a festa. Desesperado, Belsazar chamou seus sábios, magos e adivinhos. Mas, mais uma vez, nenhum deles conseguiu interpretar aquelas palavras misteriosas. Foi então que a rainha-mãe entrou e lembrou de alguém que ainda estava vivo, um homem respeitado, conhecido por decifrar mistérios, o profeta Daniel. Ele foi chamado às pressas. Já idoso, mas com os olhos ainda cheios de sabedoria e temor a Deus, Daniel entrou no salão. Olhou nos olhos do rei e, antes de qualquer coisa, o confrontou com coragem. Você sabia o que aconteceu com seu avô. Sabia do orgulho dele, da queda, da restauração. E mesmo assim, não se humilhou. Pelo contrário, afrontou o Senhor do céu. Então Daniel olhou para a parede e leu as palavras que haviam sido escritas por Deus, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E com voz firme, ele explicou o significado daquela mensagem. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, e ele chegou ao fim. Tekel,
Você foi pesado na balança divina e foi achado em falta. Peres, seu reino será dividido e entregue a outros. Aquela não era uma ameaça, era uma sentença irrevogável, e ela se cumpriu naquela mesma noite. Sem aviso, os inimigos da Babilônia invadiram a cidade. Belsazar foi morto, e o império, até então considerado imbatível, caiu diante dos olhos do mundo. Com a queda da Babilônia, um novo império assumiu o controle, o Império Medo-Persa. E com ele, um novo rei Dário. Diferente de seus antecessores, Dário rapidamente percebeu algo especial em Daniel. O profeta, já idoso, continuava sendo um exemplo de sabedoria, honestidade e integridade. O rei gostava de tê-lo por perto. Chegou a pensar em colocá-lo como o chefe de todo o império, acima de todos os governadores e oficiais. Mas isso despertou a inveja e a hostilidade de muitos. Aqueles homens não suportavam ver Daniel em destaque. Começaram a procurar falhas em sua administração, escândalos, corrupções, qualquer coisa que pudessem usar contra ele. Mas não encontraram nada. Nada. A única área onde poderiam atacar era a sua fé. E então, arquitetaram um plano diabólico. Bajularam o rei, exaltaram sua grandeza e com palavras doces o convenceram a assinar um decreto durante 30 dias. Ninguém poderia fazer orações ou pedidos a nenhum deus ou homem, somente ao rei. Qualquer um que quebrasse essa lei seria lançado na cova dos leões famintos. Dário, sem perceber a armadilha, assinou. E o que Daniel fez ao saber disso? Ele não gritou, não fugiu, não se escondeu. Simplesmente manteve sua rotina de fé. Foi para casa, abriu as janelas do seu quarto, voltadas para Jerusalém, se ajoelhou e orou. Como fazia todos os dias, 3 vezes ao dia. Seus inimigos, que já esperavam por isso, correram até o rei e o denunciaram. Ao ouvir a notícia, o rei Dário ficou devastado. Percebeu tarde demais que tinha sido enganado. Passou o dia todo tentando encontrar uma brecha legal para salvar Daniel. Mas a lei dos medos e persas não podia ser revogada. Com o coração apertado, o rei deu a ordem. Antes que a cova fosse lacrada, ele se inclinou e disse com esperança a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve com tanta fidelidade, te livre. Aquela foi a noite mais longa da vida de Dário. Ele não dormiu, não comeu. Seu coração estava angustiado. E ao amanhecer, correu até a cova dos leões. Com a voz trêmula, gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus conseguiu te salvar? E para sua surpresa e alívio, uma voz serena saiu lá de dentro: Rei, viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram nenhum mal, porque fui achado inocente diante dele e também diante do Senhor. Daniel saiu da cova sem um arranhão. Nenhum dente o tocou. Foi um livramento claro, sobrenatural. E quanto aos homens que tramaram contra ele, receberam exatamente o destino que haviam planejado para Daniel. Foram lançados à cova e nem chegaram ao chão. Depois disso, a vida de Daniel mudou completamente. Ele não era mais apenas um homem sábio, tornou-se uma verdadeira janela para o futuro. Deus começou a lhe mostrar visões grandiosas e complexas. A primeira foi chocante: 4 bestas assustadoras surgindo do mar. Cada uma simbolizava um grande império que dominaria a terra. Mas no meio de tanta violência e caos, algo mudou. Um tribunal celestial foi formado. E ali, diante do trono de Deus, apareceu uma figura como um filho do homem. E a ele foi dado um reino eterno, um reino que jamais seria destruído. Em outra visão, Daniel viu um carneiro sendo atacado por um bode, uma profecia exata da Grécia vencendo a Pérsia, séculos antes de acontecer. Era como se Daniel estivesse vendo o futuro se desenrolar diante de seus olhos. Ele não apenas interpretava sonhos, agora era instrumento direto das revelações de Deus sobre a história do mundo. E é assim que se completa a história de Daniel. Um homem comum,
que viveu em tempos difíceis, mas que foi fiel até o fim. Sua vida nos mostra que o verdadeiro poder não está na força militar, nem no status, nem nos títulos. Está na fé, na humildade e na integridade. E por mais complexas que pareçam todas aquelas visões, com bestas, reinos e guerras, a mensagem final é simples e poderosa: os reinos deste mundo passam, mas o reino de Deus é eterno. Ele nunca será destruído. A história de Daniel não é apenas um relato antigo, é um chamado, um convite para mim e para você. Um lembrete de que coragem e fidelidade andam juntas, que mesmo em tempos de escuridão, a luz da fé pode nos guiar. E essa jornada termina com uma promessa no fim. Haverá descanso, haverá recompensa, haverá justiça. Talvez hoje você esteja enfrentando sua própria fornalha ardente, ou quem sabe, cercado por leões, ameaçado por circunstâncias que te assustam. Talvez seja um problema no trabalho, uma crise na família, uma dor no coração ou uma incerteza que tira seu sono. Mas a mensagem de Daniel é clara. Deus está com você. Ele não te abandonou. Ele ainda envia anjos. Ele ainda fecha a boca dos leões. E se essa mensagem fortaleceu seu coração, escreva aqui nos comentários: eu confio. Vamos criar uma corrente de fé. Seu comentário pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje. Se esse vídeo te tocou, compartilhe. Leve essa esperança para alguém que esteja precisando de uma palavra de fé. E para continuar recebendo histórias como essa, se inscreva no canal. Vamos caminhar juntos, fortalecendo a nossa fé a cada passo. Lembre-se sempre, tenha fé. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com você. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo vídeo.